Vamos cantar com todo fervor, você que nos acompanha pelas redes sociais. Vamos iniciar esse momento de louvor cantando o hino de número 44, Ó que Esperança. Agora cantaremos juntos o hino Vamos Adorar. Santíssimo Deus, nosso querido e eterno Pai Celestial, entramos na Sua Santa Presença em oração para colocarmos a nossa vida à Sua disposição e suplicar a Tua misericórdia. Amém. Abençoe os Teus filhos que vieram de bom grado adorar o Senhor na beleza da Sua santidade. Amém. E derrama Teu Espírito Santo de maneira abundante sobre cada um de nós. Abençoe também aqueles que vão assistir esse culto depois nas redes sociais e aqueles que não
não puderam vir, o Senhor conhece a dificuldade, a luta de cada um. Que Teu Espírito Santo, os Teus santos anjos estejam com eles também. Amém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a Sua voz através do estudo da Tua palavra. O Senhor é o nosso convidado especial nesta manhã. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Verde, histórias de fé e fidelidade, alimentando 800.000 pessoas. Saudações de Bangladesh. Eu estou aqui hoje enquanto nós estamos fazendo uma distribuição de alimentos no acampamento dos refugiados de Rohingya. Nessa semana nós estaremos providenciando comida. Eu acabei de visitar um outro acampamento onde nós estamos providenciando abrigo. Ao sentar aqui e reparar nas necessidades que existem, eu fico orgulhoso de ver o trabalho em equipe. E isso me lembra do grande trabalho que a ADRA faz. Conforme eu ando por este acampamento, eu sou lembrado da ingenuidade do povo Rohingya, da sua habilidade de sobreviver e ganhar algum tipo de sustento em meio a condições tão difíceis. E eu me deparei aqui com este comércio de peixe. Ao olhar esse comércio de peixe, eu me lembrei da história da Bíblia dos 5 pães e dos 2 peixes, onde as pessoas estavam com fome e elas foram até Cristo. Ele abençoou a comida e a multiplicou. Nós estamos distribuindo comida para 19.000 famílias, isto é aproximadamente 100.000 pessoas. Mas nesses acampamentos de refugiados existem 800.000 pessoas, todas elas famintas, em necessidade de uma bênção, em necessidade de um milagre. Isso chega a me lembrar que talvez nós possamos ser esse milagre, que através da generosidade nós podemos multiplicar esse peixe, que nós podemos levar comida para esse povo que está faminto aqui, nestes acampamentos dos refugiados de Rohingya. E é uma grande honra e privilégio poder alimentar 100.000 pessoas nesta semana, levando elas comida para 2 semanas. Mas e além dessas 2 semanas? E o que está além daqueles que não alcançamos? Então, conforme eu me lembro da maneira como Deus abençoou na Bíblia, eu também me lembro que Ele é um Deus que também abençoa hoje. Ele nos colocou aqui com uma razão e um propósito. Eu também sou lembrado da mulher do poço, onde ela conheceu a Jesus e ofereceu a ela a fonte da água que nunca acabará. E neste específico acampamento de refugiados, nós temos uma dificuldade com o abastecimento de água. No acampamento de refugiados que eu visitei ontem, havia mais água na terra e um número maior de poços. Mas se nós escavarmos poços nesta região, onde nós estamos próximos à costa, tudo que nós encontraremos é água salgada, que não é bebível. Então nós estamos dependentes do envio de água através de um sistema de água alimentado por gravidade, canalizando água das montanhas próximas para tentar trazer água limpa. Mas infelizmente o abastecimento de água não é adequado. Portanto, nós estamos com falta de água aqui neste acampamento com cerca de 1.000 pessoas e nós temos uma imensa necessidade por água. Portanto, da mesma forma que precisamos providenciar para este povo a água do poço que nunca acabará, também precisamos de água, porque água é vida. Antes que possamos falar com eles da vida em geral, nós precisamos sanar suas necessidades. A sede é uma necessidade bem real das pessoas aqui neste acampamento. Então eu gostaria de pedir que vocês fossem generosos no suporte com a ADA neste trabalho, à medida que nós buscamos ajudar essas pessoas que já sofreram demais, já sofreram muito com trauma, que foram retirados de suas casas onde eles tinham um certo conforto, onde eles tinham negócios. Eles foram retirados com armas reais apontadas e disparadas a eles, perdendo familiares conforme estavam fugindo, e agora chegam aqui em uma situação de extrema necessidade. Uma parte dos nossos dízimos é destinada para auxiliar o trabalho da ADRA no mundo todo, mas você também pode ajudar através do site adra.org.br. Agora chegou a hora de tornarmos juntos através dos dízimos sagrados. Já passou em uma das lojas Arraial? Se não foi, trate de correr, porque está todo mundo
momento de adoração a Ti. Amém. Abençoe, ó Pai, os dízimos e as ofertas. Abençoe a cada pessoa aqui neste momento que estão representando as suas famílias. Que o Senhor derrame sem medidas bênçãos sobre cada uma delas. Amém. Que possam ajudar as pessoas que estão necessitadas de fome, de pão físico e espiritual. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Feliz sábado, crianças. Como é que foi a semana? Foi boa? Foi boa, né? A minha foi boa. Muito bem. Como é que vocês vieram para a igreja hoje? De carro. Então, Que outra forma tem pra gente ir de um lugar para outro? esse como? A pé, de Uber, crianças modernas, né? De Uber. Vamos. Ou ônibus. Avião. Avião. Muito bem, metrô. Metrô. E que mais? E que mais? Que outro meio que tem? Barco. O barco. E a nossa história é sobre dois barquinhos. Pedro, Tiago e João, na época de Jesus, eles eram pescadores. Então, uma noite, eles pegaram seus dois barquinhos e foram lá no mar. Pescaram a noite inteira, porque eles precisavam pegar peixe para conseguir vender esses peixes e ter dinheiro para viver. E foi isso que eles fizeram a noite inteira. Só que eles não pegaram nenhum peixe. Eles vieram para a margem. E quem estava na margem? Jesus. E Jesus entrou num dos barcos e começou a pregar para a multidão de lá. Porque do barco ele ficava numa posição bem elevada e todo mundo podia ver. Ele falou, não, ele ficou lá no barco, ele começou a pregar e contar sobre Jesus para todo mundo. E quando ele terminou, sabe o que ele fez? Ele chegou para Pedro e falou assim, olha, vai lá para o mar de novo e vai pescar. E ele foi lá pescar. Ele primeiro, tipo assim, quando Jesus falou para lá, a gente pescou o dia inteiro e nada aconteceu. Mas sabe quando a mamãe te pede uma coisa e você confia na mamãe e você faz, mesmo sem entender? Sim. Então, foi a mesma coisa, eles confiavam em Jesus. Jesus com aquela voz bondosa, vamos lá, lançam suas redes. Assim, tudo bem, né? Não vai adiantar nada, mas a gente vai fazer o que ele pediu, né? E foram lá e lançaram as redes. E sabe o que aconteceu? Ó, a Débora vai colocar pra gente a imagem. Olha quanto peixe! Foi tanto peixe que eles tiveram que chamar o outro. Foi tanto peixe que eles tiveram que chamar um outro barco para ajudar. Né? Olha quanto peixe. Jesus também nos chamou para ser pescadores. Né? Só que nem Jesus falou para Pedro, ele falou assim, Pedro, eu quero que você seja pescador, mas não de peixe, mas de gente, pescadores de homem. Né? Na nossa igreja, quem cuida da nossa igreja? Quem é a principal pessoa da nossa igreja? Servidor. O pastor, né? O pastor. E quando o pastor não está, quem que a gente tem? A gente também tem Jesus, mas a gente tem, ó, o Eric e a Maria Castro, que eles são nossos anciões. Você sabia que hoje é dia do ancião? É, dia do ancião. Então, ó, a Maria Castro já ganhou 2 presentes que eu fiquei sabendo. Mas ela não ganhou um abraço. Então vamos chamar a Maria Castro aqui pra gente. Pedir pra Maria Castro sentar aqui com a gente hoje. Porque é ela até hoje que está cuidando da nossa igreja. Hoje quem está cuidando da nossa igreja é ela. Vem aqui, senta. E vocês vão lá dar um grande abraço à Maria Castro. Ai, que delícia de abraço. Hoje é o dia dela. E ela que cuida da gente. Deus falou pra ela,
bar está muito cheio, sabe quem a gente está de ajuda? Para ela e para o Eric, quando o pastor não está. Né? Vamos fazer uma oração especial para ela? Então vamos. Posição de oração. Tá? Querido e bondoso Pai do céu, muito obrigado por todas as vezes que nos dado. Obrigado pela bondade da mãe, do irmão e pela irmã. Mas hoje queremos pedir uma bem especial sobre a minha casa e o Eric, que nos ajudam aqui na igreja como anciãos. Também pedimos pelo pastor, pedimos pelas suas famílias, o pastor, o Eric, da família da minha casa, que o Senhor abençoe eles. Quando nossos redes estiverem muito cheios de peixe, eles ajudem a nos colocar os peixes dentro do mar. Nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos. Não é? Hoje é o dia da alegria, o sábado do Senhor nosso Deus. E depois de tanto vinho, de tanto carinho, não é? Só tenho que agradecer. A Igreja de Vida já está aí por todo esse carinho. Para a honra e glória de Deus, vamos nos colocar de pé agora, cantar um hino Vencendo Vem Jesus, 441 do nosso hinário. Maravilhoso Pai, que habita os céus, aqui estamos, Senhor, para te agradecer pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo na face da terra. Amém, Senhor. Queremos agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua proteção. Nesse instante aqui, Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Amém. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor reina e está entronizado acima dos querubins. João teve o privilégio, não é, de entrar na sala do trono, que é a sala de comando do universo, aonde o Senhor está aí regendo todas as nações. Sabemos que Estevão contemplou a tua glória aí no céu,
E nós, Senhor, pela fé também, nesta hora, nós sentimos também a Tua presença aqui conosco, Pai. Amém. Abençoando, Senhor, Teu povo, abençoando, Senhor, cada filho Teu que aqui se encontra. O Senhor sabe as nossas lutas, as nossas madrugadas. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que viemos aqui porque Te amamos, queremos Te adorar, Senhor. Pedimos humildemente perdão dos nossos pecados. Que o Espírito Santo agora, Senhor, ilumine a mente do Teu servo, irmão Michael, e ele possa trazer para nós essa mensagem tão poderosa do Apocalipse. Amém, Senhor. Porque estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo e precisamos estar preparados, ó Pai, para a Tua breve volta. Fica conosco, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós temos o privilégio de receber o irmão Michael, é um amigo, né? Há uns anos atrás, uns 3 anos, ele foi convidado para participar de um pequeno grupo na nossa família e Deus usou ele poderosamente, não é? E o meu irmão batizou lá em Fortaleza. Esse grupo é um grupo que tem gente de Fortaleza, de Mucambo, não é? Aí foi chegando tio, prima, não é? Família. Essa semana eu o convidei, não é, para estar conosco, e o meu irmão, não é, que batizou na ocasião, ele pôde dar o testemunho dele, não é, de que ele está sendo diácono agora na igreja, está dando estudos bíblicos. Então a palavra de Deus não volta vazia, não é? Então esse final de semana nós temos o privilégio de estudar Apocalipse e que Deus te use poderosamente, em nome de Jesus. Bom, agora sim, um cordial bom sábado a todos, não é? Obrigado pelo convite, irmã Maria. Eu falo para minha esposa que sempre voltar aqui é um momento muito agradável. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção também. Bom, nós marcamos aqui com a igreja para estudarmos 3 temas importantes, tá? Essa série que eu vou apresentar aqui para vocês, ela é completa, mas nós vamos estudar só 3 temas. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 e 3 do Apocalipse, e à tarde, depois do almoço, né, nós vamos estudar o capítulo 13, parte 1, e amanhã a parte 2 do capítulo 13, tá bom? Bom, meu nome é Michael, eu sou evangelista da Igreja Adventista, sou professor de História, saí do ministério já tem alguns anos, né, fiquei lá 12 anos trabalhando no evangelismo e tive alguns privilégios, né, e a gente compartilha os privilégios com os queridos irmãos. Tanto de bênçãos, de experiências, mas também, principalmente, de conhecimento adquirido, né? A Bíblia fala que nós somos um corpo e cada um precisa um do outro, irmãos. A igreja não funciona só como uma pessoa. Todos nós precisamos uns dos outros, não é? Então, vamos estudar hoje as 7 igrejas do Apocalipse. Peço então a gentileza de vocês fecharem os olhos. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir a bênção de Deus? Santíssimo Deus, seja o nosso professor nesta manhã e obrigado porque a sua igreja está atenta para ouvir a sua voz. Abençoe aqueles que estão nas redes sociais, que a tua mão poderosa, teu Espírito Santo também alcance o coração dessas pessoas. Nós entregamos a nossa mente, o nosso coração nas tuas mãos e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Vamos lá então. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Por gentileza. Apocalipse capítulo 1.
Vou fazer uma pequena introdução. Nós vamos estudar então o capítulo 2 e 3. Apocalipse, capítulo 1. No capítulo 1 do Apocalipse, nós temos uma introdução geral do livro. O capítulo 2 e 3 fala das 7 igrejas. O capítulo 4 do Apocalipse fala de Deus o Pai sentado no trono celestial, com um livro na mão. O capítulo 5 é a entronização de Cristo no santuário, depois que ele esteve aqui na terra e voltou para o céu. O capítulo 6, Jesus pega da mão do Pai o livro que estava na mão dele no capítulo 4 e abre o livro com os 7 selos. O capítulo 7 é o selamento do povo de Deus no tempo do fim. O capítulo 8 e o capítulo 9 vai tratar das 7 trombetas, que tem a ver com os ímpios atacando o povo de Deus. Ok? O capítulo 10 fala sobre a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia no movimento profético. O capítulo 11 fala da maior revolução que mudou a história humana, fala da Revolução Francesa. O capítulo 12 é o capítulo que trata do grande conflito especificamente. O capítulo 13 fala do papado e dos Estados Unidos da América como o país mais poderoso no nosso tempo. O capítulo 14 do Apocalipse trata das 3 últimas mensagens que a igreja precisa pregar no nosso tempo. O capítulo 15 e 16 vai tratar das 7 pragas do Apocalipse. Capítulo 18 fala sobre a volta de Jesus. Aliás, capítulo 18 fala do grande clamor que nós vamos pregar a última mensagem. Capítulo 19, aí sim, a volta de Jesus. Capítulo 20 fala sobre as 3 fases do juízo de Deus. Capítulo 21 descreve a cidade santa. E capítulo 22, finalizando, fala sobre a nossa eternidade. Amém? Então são capítulos específicos que tratam dos últimos eventos da história humana. Mas a Bíblia fala, irmãos, que o livro do Apocalipse é o cumprimento da profecia do livro de Daniel. Então lá no livro de Daniel nós temos a profecia e o livro do Apocalipse fala do cumprimento dessa profecia. Mas no capítulo 1, o verso 1 do Apocalipse diz o quê? Revelação de quem? Jesus Cristo. Que Deus o Pai lhe deu para mostrar a quem? Seu servo. As coisas que em breve devem o quê? Acontecer. E que ele enviando por intermédio de quem? Do anjo. Quem é o anjo de Jesus? Gabriel. Notificou ao seu servo quem? Do anjo. Então, o Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer desvendar o véu, retirar o véu, ou revelar algo que está oculto. Vamos para o capítulo 12 de Daniel. O que estava oculto? Daniel 12. É uma introdução necessária para a gente compreender o tema de hoje, tá bom? 12 de Daniel. Por isso eu peço um pouquinho de paciência. Verso 9 e 10. 12 de Daniel, verso 9 e 10 diz assim: Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até que tempo? Tempo do fim. Quando começou o tempo do fim? 1798, quando o Papa Pio VI foi preso no final da Revolução Francesa. Verso 10. Muitos serão o quê? Purificados. Embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Entenderá o quê? O conhecimento bíblico, irmãos, das profecias para o nosso tempo. Mas um grupo conheceria. Quem é este grupo? Mas os sábios entenderão. Quem são os sábios que entenderiam as profecias do tempo do fim? O movimento adventista do sétimo dia. Nós temos um movimento, irmãos, que nasce na metade do século XIX e aonde descreve o nascimento de um movimento que pregaria a última mensagem para a última geração. Então, o capítulo 1 do Apocalipse é uma introdução geral
do que vai ser tratado no livro todo. O capítulo 2 e 3, ele trata das 7 igrejas, mas cada igreja é um período profético na história. Então, desde o tempo em que Cristo vai para o céu, definitivamente no ano 31, acontece então 7 períodos no cristianismo. O cristianismo é a maior religião do mundo. E nós temos, irmãos, vários adeptos que não conhecem as profecias. E eu pergunto o motivo. Por quê? Por que o cristianismo, sendo a maior religião do mundo, não conhecem as profecias? Porque não estudam. Satanás utilizou então a maior potência religiosa do mundo, que é a Igreja Romana, para tirar a palavra de Deus da mão da humanidade. Cerceou o direito então das pessoas lerem a palavra de Deus, e por isso que o anjo Gabriel diz aqui no capítulo 12 de Daniel, ele diz para Daniel encerrar o livro, mas em algum momento da história esse livro novamente seria estudado. Na verdade, uma pequena porção do livro de Daniel não tinha sido entendido. Começou a ser entendido a partir do momento que Cristo começa a abrir os selos do capítulo 6 do livro do Apocalipse. O que tem nesse selo dos sete selos no livro que estava na mão do Pai? É a nossa história, é a história humana. Cristo, quando vai para o céu, ele diz que tem toda a autoridade. Vamos ver esse texto? Mateus 24. Já estamos estudando profecia. Mateus 24. Perdão, Mateus 28. Mateus 28. Jesus Cristo recebe poder e autoridade do Pai para abrir o livro que contém a história da humanidade. Olha o que está escrito no verso 18, 28 e 18 de Mateus. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada aonde? E aonde mais? Muito bem, então vamos lá. As 7 igrejas, como eu disse, são 7 períodos proféticos. São 7 momentos na história, desde o ano 31 até o final da história humana no nosso tempo. Então, em cada período, nós temos um momento, um evento importante que marcou a história do cristianismo e a história humana também. Avançando, temos uma citação aqui de Ellen White. O número 7 indica o quê? Plenitude, que simboliza o fato de que as mensagens se estendem até que tempo? Até o tempo do fim. Enquanto os símbolos, nós temos aqui a simbologia utilizada no livro, usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo. Então, só lembrando, as 7 igrejas, elas existiam de fato, estavam na Ásia Menor. João, ele não escreve o último livro chamado Apocalipse. O último livro a ser escrito por João foi o Evangelho de João. Então a história conta que Domitiano, que era o imperador no tempo de João, no primeiro século, né? Cerca lá do ano 96, ele exigia a obediência e a adoração dos seres humanos. Então todos os imperadores, eles exigiam que os seus súditos, adorassem ele como Deus. E João jamais iria se curvar diante de um homem. Então Domitiano, com ódio, tenta matar João, jogando ele dentro de um caldeirão de óleo fervente. Então a tradição diz que Deus protegeu ele. E por conta dessa proteção divina, Domitiano manda João, o último apóstolo vivo, exilado para a ilha de Patmos. Então, João teve a revelação de Cristo, foi o profeta que teve mais privilégio de toda a história bíblica. Outra coisa importante, João, ele começa a escrever o livro do Apocalipse em Patmos, e ele utiliza o correio oficial para mandar essa carta, que nós chamamos de Apocalipse, para as 7 igrejas que existiam naquele tempo, ok? Então nós temos aí, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Laodiceia, ou Filadélfia e Laodiceia. Cada período desse tem um nome
e tem um evento importante, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Dada a introdução, vamos avançar. João utiliza o correio oficial do Império Romano. Vocês sabem que a malha viária do Império Romano era extremamente eficiente. Nós temos um jargão na história chamado assim, né? Todos os caminhos levam aonde? Não. Todos os caminhos levam a Roma. Um caminho leva a Deus, certo? Que é Jesus. Então, na história, nós conhecemos que todos os caminhos levam a Roma, porque era a capital do império mais poderoso daquele tempo. Então, João utiliza um correio oficial. E ele não poderia descrever o que ele descreveu de maneira simbólica pelo correio oficial, porque senão os romanos iriam ler, iriam entender e iriam tirar essa carta de circulação. Então ele escreve de maneira simbólica para que as pessoas lessem, não entendessem e falassem, bom, besta, dragão, o que isso está falando mal da gente? Nada, vamos enviar as cartas. Então nós temos uma apresentação de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta aqui para os universitários. Uma pergunta. O livro foi uma revelação de quem? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo ou dos três? Vamos ver na Bíblia? Vamos ver. Abra sua Bíblia lá no Apocalipse novamente. Vamos ver. Capítulo 1. Vamos fazer um exercício. Capítulo 1 do livro do Apocalipse. Nós vamos ler o verso 4. Olha que texto interessante. E você que está acompanhando nas redes sociais, pegue a sua Bíblia e fique atento aí, viu? Vamos lá? Ó, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse, irmãos? É o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Hã? Vamos continuar. O que é e há de vir? Jesus, né? Vamos ler de novo. João, às 7 igrejas. Ó, João está usando o correio oficial do Império Romano. Ele está escrevendo a carta, ok? João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse? Vocês disseram Jesus. Vamos continuar. Da parte daquele que é, daquele que é, que era e que há de vir. Da parte de quem mais? Quem? Que referência 7 para espíritos aqui? Quem vocês acham que é essa pessoa? O Espírito Santo. Que se acham diante da onde? Verso 5. E da parte de quem? Quem é aquele que é, que era e que há de vir? Não é Jesus. É o Pai. Muito bem. Então, irmãos, a revelação, ela vem dos três. Então, aquele que é e que há de vir é o Pai. Da parte dos 7 Espíritos. 7, a plenitude, o Espírito Santo, a palavra está escrita em letra maiúscula. E da parte de Jesus. Então, nós temos uma revelação da Trindade. Então, João recebe a revelação através do anjo, que mostra para ele as coisas que deveriam acontecer, mas a revelação é de Deus, da divindade. Temos uma apresentação de Jesus Cristo aqui, no capítulo 1, muito importante. João vê Cristo glorificado. Então, quando ele escreve o livro dele, o Evangelho de João, ele já descreve Jesus como glorificado. Então, ele recebe o Apocalipse antes de escrever o seu livro, né, o seu Evangelho. João é o único que descreve Cristo como Deus Todo-Poderoso. No primeiro versículo do capítulo 1 do livro de João, ele diz, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele já coloca Cristo como uma divindade. Avançando então, João descreve Jesus diferente dos outros 3 evangelistas dos evangelhos. O Apocalipse capítulo 2, verso 1, vai descrever então a primeira igreja ou o primeiro período histórico. Vamos lá?
abra sua Bíblia no capítulo 2, verso 1 do Apocalipse. Vamos ler. Ao anjo da igreja que está onde? Em Éfeso, escreve. Olhem para cá. A primeira igreja, então, é Éfeso. A palavra Éfeso, ela quer dizer no grego desejável. Então ela foi do período 31 até o ano 100 da nossa história. O que aconteceu do ano 31 até o ano 100 da nossa história que marcou esse período da primeira igreja? Uma pergunta. O profeta vê o futuro? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Ele não vê, ele é revelado no futuro. Muito bem. Então vou reformular. Ao profeta é revelado o futuro? Sim. Ao profeta é revelado também o passado? O que vocês acham? Vou fazer a pergunta de novo. A gente está pensando, estamos estudando profecia. Tem que ter calma para a gente entender o que Deus quer mostrar para a gente. Ao profeta é revelado o futuro, sim ou não? Sim. Quem é o único que conhece o futuro? Deus. Ok. Ao profeta também é revelado o passado? Olha que coisa interessante. Quando o livro do Apocalipse foi escrito? No ano 96. E nós estamos falando de um período do ano 31. João andou com Jesus. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Moisés estava no tempo de Adão e Eva? Não. E como que ele escreveu com tantos detalhes o livro do Gênesis? Ao profeta é revelado também o passado. Então o profeta conhece, porque Deus revela. Passado não é profecia, passado é história. Mas os detalhes Deus mostra. Também Deus mostrou para João e está mostrando para aqueles que não viveram no tempo da primeira igreja. Avançando, eles estavam já no finalzinho desse período. O que aconteceu do ano 31 ao ano 100 que marcou a história do cristianismo e por que a igreja é chamada de desejável? Irmãos, nesse tempo, no ano 31, Cristo vai definitivamente para o céu. E os apóstolos continuam pregando o Evangelho. Pedro morre no ano 64 em Roma, sob Nero. E em 67, Paulo morre também decapitado em Roma. Mas o último apóstolo a morrer foi João, no ano 100. Então, nós temos a morte de Jesus, biblicamente falando, do ano 31 ao ano 100. Nós temos o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes, foi um evento marcante. Nós temos também a entronização de Cristo no santuário celestial, capítulo 5 do Apocalipse, que eu descrevi aqui na introdução. Nós temos também a introdução de novas teorias ou novas doutrinas, ou doutrinas dos nicolaítas dentro do cristianismo. Agora eu pergunto, da onde que vem essa doutrina dos nicolaítas? Alguém se arrisca? Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Tudo bem? Atos, capítulo... Deixa eu só confirmar o texto. É 6, capítulo 6. Isso, capítulo 6. Vamos lá. Prestem atenção. O diabo odeia a palavra de Deus. Enquanto os apóstolos estavam vivos, pregando o evangelho puro, por isso que a igreja é chamada de desejável, Satanás já estava introduzindo teorias ou esquemas teológicos para diminuir a influência da palavra de Deus ainda no tempo dos apóstolos. Capítulo 6, o verso 5 diz assim, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do que, irmãos? E de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. Olhem para cá. Enquanto os apóstolos estavam pregando a palavra de Deus, muitas pessoas estavam aceitando a mensagem do Evangelho. E eles não poderiam, 12 homens, tomar conta de milhares de pessoas que estavam se batizando. Então eles tinham que instituir diáconos dentro da igreja. E agora eles reúnem um grupo e dizem, vamos escolher 7 homens. Então,
Os nicolaítas é uma inferência a um grupo ou uma pessoa que tinha o pensamento deturpado do Evangelho. Continuando, verso 4. E quanto a nós, os discípulos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade. E elegeram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e quem mais? Nicolau. O que Nicolau ensinava? Nicolau ensinava que os homens poderiam ter várias mulheres. Isso está de acordo com a palavra de Deus? Mas Nicolau fazia parte de quem? Da igreja. Fazia parte dos 7 diáconos. Então, a igreja passou por problemas teológicos logo no primeiro século. Avançando. Temos também a morte dos apóstolos, do ano 31 ao ano 100, como eu descrevi aqui. E temos a destruição do que, irmãos? O que aconteceu no ano 70? A destruição do templo de Jerusalém. Nós temos aqui um quadro que foi pintado, né? Flávio Joséfo, que era um historiador que viveu naquele tempo, diz que ele participou das negociações com os judeus que estavam dentro da cidade. Então ele diz, né, em seu livro, A História dos Judeus, ou A História do Judaísmo, que ele chegava perto do portão, ele, como representante de Roma, falando com os judeus, porque ele também era judeu, dizendo para eles abrirem as portas, porque Tito não queria destruir a cidade. E os judeus jogavam, posso usar aqui a palavra correta? Jogavam fezes neles, xingavam, jogavam pedras, expulsando Flávio Joséfo, que eles não queriam uma intermediação entre os judeus e os romanos. A história conta que, em algum momento, depois do cerco de muito tempo, as mães estavam comendo os próprios filhos. Homens comiam sola de sapato e os cintos, porque não tinha comida. E quem ousasse sair do cerco de Jerusalém, quem ousasse sair para pegar comida, colher comida, eram mortos. Então, eles conseguiram entrar no templo de Jerusalém, tomado de chamas, e mais de 1 milhão de judeus morreram no ano 70. Mas nenhum cristão morreu. Por que isso aconteceu? Porque os cristãos conheciam as profecias. Então, olha o que a história conta. O sangue nas escadarias do templo corria como águas pelas escadas do templo. Coisa terrível, irmãos. Vamos para a segunda igreja. 2, verso 8. Apocalipse. Só o nome dela. Quem gostaria de ler o nome da segunda igreja? Esmina. Olhem para cá então, vamos lá. Então, o segundo período profético é a igreja de Esmina. A palavra Esmina, no grego, quer dizer cheiro suave. Alguém já fez perfume alguma vez na vida? Nunca? O que nós precisamos fazer com uma flor para tirar a essência dela? O que tem que fazer com a flor para tirar a essência para tornar no perfume? Esmagar. Não é isso? Esmagar. Então, nesse período, a igreja seria o quê? Esmagada. Como? Então, esse período foi do ano 100 até o ano 31. Uma coisa, irmãos. As perseguições, elas ocorreram 3 vezes na história contra o cristianismo. Mas uma quarta e mais ferrenha vai acontecer no nosso tempo. A primeira perseguição foi dos judeus contra os cristãos. A segunda perseguição foi meu Deus do céu. Do Império Romano, do Império Romano contra os cristãos. A terceira perseguição foi da Igreja Romana contra os cristãos. Mas a quarta será os Estados Unidos, né? O movimento político contra o cristianismo. O que aconteceu então nesse tempo? Vamos lá. Nós temos então a igreja perseguida, sendo torturada, presa e morta. Nós temos aqui os teatros de horrores na história, né? Os imperadores colocavam cristãos nas arenas para matar. Isso daí era para animar o povo.
mas a história conta que cada cristão que morria nessas arenas de horror, milhares de pessoas se convertiam, tá? Uma coisa, o Vaticano foi feito, né, foi construído, a Praça de São Pedro foi construída dentro dos Jardins de Nero, onde os cristãos eram mortos. A Igreja Católica montou ali sua sede nos Jardins de Nero. Os imperadores, então, sistematizaram a perseguição contra os cristãos. Nós temos, então, na história, Trajano, Adriano e Marco Aurélio com perseguições locais contra os cristãos. Avançando na história, nós temos Décio e Valeriano. Perseguição agora foi sistematizada. Todo o império perseguia os cristãos. Era difícil você professar a sua fé naquele tempo. Mas nós chegamos no auge da maldade com Diocleciano, que foi do ano 284 até 305 como imperador de Roma. Ele foi o que matou mais cristãos no mundo nesse tempo. Existe uma profecia que foi ele que estabeleceu como lei. Vamos ver? Abra sua Bíblia aí no capítulo 2. Vamos ler o verso 10. 2, verso 10. Uma profecia que se cumpriu com Diocleciano. Posso ler? 2:10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de quanto tempo? 10 dias. 10 dias. Um dia profético corresponde a quanto tempo? Um dia profético corresponde a 1 ano. Então, a perseguição feita por Diocleciano na história se cumpriu do ano 303 até o ano 313. Avançando. Nós temos então os 10 dias de tribulação e nós temos a purificação da igreja. A igreja foi esmagada pela perseguição. Foi na perseguição que o número de adeptos ao cristianismo cresceu muito, irmãos. E sempre foi assim na história. E será também no nosso? Uma pergunta para a gente já começar a refletir. Será que nós estamos prontos para as grandes tribulações que nós passaremos? Terceira igreja. Quem gostaria de ler na terceira igreja? 2:12 de Apocalipse. Pérgamo. Vamos lá então. No momento de Pérgamo, nós temos então o final do período de Diocleciano com o decreto no ano 313, e esse período vai até o ano 538, com a terceira igreja. É nesse tempo que a igreja se eleva. Por que o nome Pérgamo quer dizer elevação? Pergunta: vocês acham que para Deus uma igreja com uma configuração pequena é melhor ou pior do que uma configuração enorme como o NASP? Vocês acham que Deus, ele queria que a igreja dele fosse tão grande ou fosse pequena mesmo? O grupo que ele queria dirigir nas congregações era grande ou pequeno? Pequeno. Nunca foi plano de Deus ter muitos adeptos misturados dentro de uma única igreja. Então não era plano de Deus que a igreja se colocasse com muitos membros dentro de um local. Agora uma coisa importante, irmãos. Por que a igreja se elevou? A história conta que Constantino o Grande, ele se converte ao cristianismo, mas a mãe dele, a rainha Helena, já era cristã. Então ela, tendo o poder nas mãos, começou a criar ou a construir grandes congregações, grandes igrejas que chamavam a atenção pelo poder, né, da construção, da arquitetura. Então ali começou o momento de elevação da igreja. Constantino, ele solta um decreto dizendo para ninguém mais aborrecer os cristãos e torna o cristianismo uma religião oficial do poder do Império Romano. E agora todos os romanos se tornam cristãos. Esse período vai até o 6º século. E o que aconteceu nesse período? A igreja então absorve o paganismo dentro do cristianismo. Nesse momento, para absorver a teologia dos pagãos, eles começam a diminuir a influência da palavra de Deus dentro do cristianismo. O Estado toma conta da igreja. Isso nunca foi plano de Deus. Nós temos também a conversão do imperador Constantino, né, que imperou nesse período,
E nós temos o Deus Sol, que é introduzido então dentro do cristianismo como um centro de adoração. Constantino, irmãos, era mitraísta, e o mitraísmo adorava o Sol, ok? Então o Sol começa a ser adorado no cristianismo nesse período. Nós temos também o primeiro decreto dominical. O primeiro decreto dominical foi feito exatamente por conta do Deus Sol, ok? Solis Invictus, né? Era assim que era chamado naquele tempo. Então no dia 7 de março de 321 é feito, né, promulgado então a lei do primeiro decreto dominical. Dentro do Império Romano, Constantino disse que todos deveriam adorar Deus no domingo, ok? Avançando, nós temos então a introdução das doutrinas de Balaão dentro desse período. Quem foi Balaão? Ele era um profeta verdadeiro ou um profeta falso? Verdadeiro. Ele foi um profeta verdadeiro que se tornou falso. E o que Balaão queria para amaldiçoar o povo de Deus? E o que começou a mudar então a estrutura do cristianismo dentro da igreja? Dinheiro. Corrupção moral. Quando o povo abandonou a palavra de Deus, os 10 mandamentos, irmãos, acabou. O cristianismo já não existia mais puro como era. Avançando, então, nós temos o começo da supremacia ou do sistema papal. Avançando, agora Constantino, ele muda a capital antiga do Império Romano para Constantinopla, uma cidade que foi criada em homenagem a ele. Constantinopla, então, dá início ao Império Bizantino. Então, o Império Romano teve 2 períodos, o período ocidental e o período oriental. Então, o imperador mudando a capital ocidental para o oriente, para Constantinopla, o local de Roma ficou vago. Não tinha mais um representante do império, mas o bispo de Roma estava na região. E o bispo de Roma era quem fazia os concílios eclesiásticos. E de lá de Roma, que era a maior comarca, se tomavam as decisões da igreja. Então, esse local que ficou vago pelo imperador foi preenchido por quem? Pelo bispo de Roma, que era o líder máximo da igreja que existia naquele tempo. Porque Roma era uma capital importante ainda, mesmo que a capital do império tivesse sido levada para outro local. Então nós temos agora o início aqui dos problemas dentro do cristianismo, porque agora o sistema toma conta de tudo. Qual é a próxima igreja, irmãos? Tiatira. O que aconteceu e qual foi o período de Tiatira? Tiatira quer dizer o quê? Contrição. Nesse momento, então, onde o bispo de Roma surge na história, a igreja passa por grande contrição. Problemas de questões de caráter e problemas com o povo que queria se desviar das doutrinas humanas. Então, o período foi de 538 a 1517, no começo da Reforma Protestante. Eu sei, irmãos, que muitas vezes quando nós vemos a igreja, nós não temos oportunidade de estudar temas históricos, mas isso daqui é história e profecia. Isso aqui é extremamente importante você saber, eu saber, para nós termos a nossa fé baseada em alguma coisa. Você não é adventista do nada, você é adventista porque tem um histórico, ok? Avançando. O que aconteceu? Nós temos então, no ano 538, outro imperador agora no seu lado oriental, o imperador Justiniano. Ele solta um decreto no ano 534, dizendo que o bispo que estava em Roma deveria ter o poder civil e religioso nas mãos. Esse decreto foi dado como vigência no ano 534, decreto Corpus Juris Civilis. Justiniano era o imperador, então, e agora Roma começa a sua autoridade no terceiro sínodo de Orleans, no ano 538, cumprindo a profecia de Daniel 7:25. Esse, então, foi o início do exercício do poder papal na história. Agora eu pergunto, por quanto tempo o poder papal deveria exercer a sua autoridade de supremacia? Por 1260 anos.
Aonde está escrito isso na Bíblia? Vamos ver? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Daniel 7. Tudo bem, irmãos? Não durmam aí. Eu vou pedir para o anjo, vou fazer uma oração para o seu anjo dar uma cutucada em vocês, hein? Não pode dormir, não. Vamos lá? Capítulo 7, verso 25 de Daniel diz assim: proferirá palavras contra quem? Olhem para cá. Quem proferiria palavras contra Deus? Volta para o capítulo 7. Nós vamos ver o quarto animal. O primeiro animal aqui é um reino, é um poder. O primeiro animal do capítulo 7 aqui é o leão, Babilônia. O segundo, no verso 5 aí, ó, é quem? Quem? O urso, era a Média e a Pérsia. O terceiro animal, no verso 6, era qual? Era a Grécia, com Alexandre o Grande. Mas o quarto animal tem uma característica, e eu quero ver com vocês aqui. Verso 8. Estando eu a observar os chifres, o que é chifre em profecia? Verso 24, quem pode ler? E quando as 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10... Não, 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis. É isso? Volta lá para o verso 8. Estando eu a observar os chifres, o quê? Os reis, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Olhem para cá. Esse poder, ou esse animal terrível e espantoso, tinha 10 chifres, correspondente a 10 reis. Mas um chifrinho pequeno surgiria no meio desses 10 e arrancaria 3 desses reis. Quem é o chifrinho pequeno? Continuando. E eis que nesse chifre, no verso 8, ó, havia o quê? Havia o quê, irmãos? Vocês estão acompanhando, queridos? Haviam olhos. O que é olho em profecia? Olho em profecia é sabedoria. Agora eu pergunto, esse chifrinho, que é um poder, que é um reino, tem sabedoria de Deus ou sabedoria humana? Continuando. Ó, havia olhos como de quê? Como verso 8. De homens. Como de homens. E uma boca que falava o quê? Blasfêmias ou arrogância? Quem é o chifrinho pequeno? Volta para o verso 25, que tem a ver com isso que nós estamos falando. Devagar, irmãos. Proferirá palavras contra o Altíssimo, o chifrinho pequeno. Magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar o quê? Os tempos e a... Quando a Bíblia fala tempos, está falando dos calendários. O calendário que nós temos hoje foi alterado na história. Por qual poder? Roma. E qual foi o poder que ousou em mudar os 10 mandamentos da palavra de Deus? Roma. Quem é o chifrinho pequeno? Roma. Em que ano que eles começaram a exercer a sua autoridade papal? 538. E por quanto tempo? Continuando. E cuidará em mudar os tempos e a leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1260 anos de supremacia papal. Eu pergunto, será que a Igreja Adventista está errada na interpretação profética? Não. Você nunca vai ouvir isso em lugar nenhum. Só na Igreja Adventista, só no movimento adventista. Então nós temos o início da Idade Média, nós chamamos na história de Alta Idade Média. A Idade Média começa no ano 476, quando o Império Ocidental cai, o Império Romano cai, ok? Nós temos as explosões de tradições pagãs dentro do cristianismo. O Papa agora absorve o paganismo dentro da igreja, muda o calendário. Nós temos a mudança do último calendário no século XVI com o Papa Gregório. Só um exemplo. Qual é o número que lembra o mês outubro? 8. E qual é a data no calendário? Qual é? Dia
o mês 10 é qual? Outubro. Por que lembra o número 8, mas no calendário é o mês 10? Dezembro, lembra qual número? 10. E por que é o 12? Julho, lembra alguém na história? Júlio César. Então nós temos aí um calendário totalmente mudado. Primeiro pela primeira parte do Império Romano, político, né? O Império Romano, e depois Roma no seu estado cristão. Papa Gregório, para colocar festas pagãs dentro do calendário universal, mudou também o calendário. Tudo bem? Avançando. Nós temos também uma tolerância a Jezabel. A Jezabel, que era a mulher de qual rei mesmo? Acabe. Ela era uma fenícia e ela adorava o deus Baal. E nós sabemos que Jezabel, ela era, posso falar aqui com todo respeito, irmãos, espírita. O espiritismo entra dentro do cristianismo nessa época, quando o poder romano, o poder papal surge na história. Vocês sabiam que o maior movimento espírita é o movimento da Igreja Católica Romana? O maior movimento espírita do mundo é a Igreja Romana, porque acredita em vida após a morte. Nós temos também as profundezas de Satanás. A obra-prima de Satanás é o engano e o espiritismo que entrou na igreja ou no cristianismo nessa época. Está clara essa parte? E nós temos também o início da Reforma Protestante. Aqui, irmão, como nós falamos na escola sabatina, o poder papal começa a perder a sua influência religiosa, mas continua ainda com a sua influência política, que só vai ser tirada na Revolução Francesa. Qual é a outra igreja? Alguém gostaria de ler, por gentileza? Sardes. A palavra Sardes em grego, ela quer dizer aquele que fica, aquele que permanece. Então vai do período no cristianismo, na história do ano 517 até 1798. O que aconteceu nesse período na igreja de Sardes? Só lembrando que em 1517, na história, nós temos aí Martinho Lutero colocando na igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra as indulgências papais. Naquele tempo não existia internet, obviamente, né? Então tudo que era registrado, era produzido e era colocado à vista das pessoas, nós vemos na história como alguma coisa que foi publicada. Então, Martinho Lutero não foi o primeiro reformador, mas ele foi mais importante porque ele publicou, ele sistematizou os erros da Igreja Católica. E foi um burburinho, irmãos, século XVI. Então, o que aconteceu na igreja no período de Sardes? Avançando. Temos Lutero como o leão da Reforma Protestante, já descrevi aqui o motivo. Nós temos aí as 95 teses colocadas na igreja, que ele era o padre. E nós temos aqui um representante do Papa, chamado Johann Tetzel. Ele foi quem dedurou Martinho Lutero para o Papa. E o Papa se enfureceu e quis matar Lutero, e Deus protegeu a vida dele. Aqui são cartas daquele tempo, tá? Só para descrever aqui, para ficar bem sintetizado. Ao entrar Tetzel numa cidade, ele tinha um mensageiro. Era ele que arrecadava recursos para a igreja. Então, nesse tempo, eles estavam adquirindo recursos com as indulgências para construir a Basílica de São Pedro e a cidade de São Pedro ali, né? Aquela região onde está o Vaticano. Eles estavam, então, vendendo o perdão de Deus, que nós chamamos de indulgências, em vários locais na Europa. E aqui era Tetzel, que era o representante de Roma na Alemanha. Então, o mensageiro ia diante dele. Eles batiam, né, os sacos, faziam barulho quando eles entravam numa cidade e anunciavam que alguém, representando o Papa, iria dar um documento perdoando eles os pecados. Então eles diziam assim, né, os arautos do Papa: a graça de Deus e do Santo Padre está às vossas portas. Já imaginaram vocês comprarem o perdão dos pecados que vocês ainda irão cometer? Quem era rico já comprava o perdão já há 10, 15 anos para frente. E aí ele assinava lá um documento e estava perdoado. Que maravilha, né? Então ele podia cometer qualquer crime, qualquer coisa que estava perdoado, com um documento assinado pelo Papa.
Então nós temos o nascimento da ordem jesuíta, que na história é chamada de Contra-Reforma. A Contra-Reforma ela foi estabelecida porque, como eu disse, o sistema papal começou a perder poder de influência religiosa. E a Contra-Reforma foi criada para matar os protestantes. E a ordem jesuíta continua até hoje. E qual é o pensamento jesuíta até hoje, irmãos? É de fazer carinho nos protestantes verdadeiros? Matar. Matar. E como nós falamos na escola sabatina, hoje nós temos o único papa na história jesuíta e o único presidente americano, o segundo católico, mas o primeiro jesuíta na história. Avançando. Temos então aqui Loyola em 1540, colocando então um exército, que a senhora White chama de exército de Satanás, para matar os reformistas, né? Os protestantes. Temos então o massacre de São Bartolomeu na França. Isso indignou a França e depois eles mataram os valdenses e os huguenotes. E também esse massacre de São Bartolomeu foi quando a igreja romana entrou nessa cidade onde haviam protestantes e matou quase todo mundo na cidade. 2 dias de morticínio. Então lá na Revolução Francesa, o que eles fizeram contra Roma? Se vingaram com ódio, porque eles não odiavam a igreja romana. Nós temos aí então no dia 22 de agosto de 1572 o massacre dos huguenotes feitos pela igreja. O Papa recentemente pediu perdão, mas a profecia e a história diz que Roma nunca muda. Ele pediu perdão, mas o sistema continua o mesmo. Avançando. Nós temos então os quadros que foram feitos naquele tempo, retratando os morticínios. E nós temos aqui o Papa sendo preso no final. A Revolução Francesa, ela começa em 1789 e vai até 1799 na história. E aí, no final, um ano antes de acabar a Revolução Francesa, o Papa é preso, que é o próximo período, dia 15 de fevereiro de 1798. Qual é a próxima igreja? A gente já está indo para o finalzinho. Filadélfia. Muito bem. Então, a palavra Filadélfia quer dizer amor fraternal em grego, que vai do período de 1798 até 1844. Esse período lembra alguma coisa para você? Não é aqui o início da nossa história como um movimento, irmãos? Sim. Olha que coisa interessante. O que aconteceu nesse curto período? Vamos lá? Nós temos Napoleão Bonaparte se tornando imperador após a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte, ele era general de exército, né? Então, na Revolução, acabam as monarquias absolutistas na Europa, principalmente na França. Então nós temos Napoleão colocado como imperador, e é o único momento em que a França na história se torna um império. Depois ela volta para o seu status normal, que é a república. Então nós temos aí Napoleão se tornando imperador e agora mandando o seu general, Luiz Alexandre Berthier, entrar em Roma e prender o Papa. Aqui a ferida de morte é dada, porque além na reforma de ter Roma papal ter perdido a sua influência espiritual, agora ela perde a sua influência política com a prisão do Papa. Então, nós temos a França, no mesmo ano, 1798, prendendo o Papa e colocando os Estados Unidos como status de país. Os Estados Unidos, nós sabemos na história que ele nasce na história, né, ou declara sua independência no dia 4 de julho de 1776. E a França foi o primeiro país a colocar na história os Estados Unidos como evidência e a aceitá-lo como país. No mesmo ano que o Papa é preso, no mesmo ano a França, que deu a ferida de morte no papado, coloca os Estados Unidos em evidência. Para vocês verem como o diabo é organizado. Morre um poder espiritual e surge agora um poder político. Muito interessante isso. Avançando, então, nós temos a França ajudando na independência dos Estados Unidos, vocês conhecem a história, e nós temos a França também colocando os Estados Unidos na história, em evidência. Após a prisão do Papa, lembra que nós vimos aí em Daniel que os sábios entenderiam as profecias?
Até esse momento, em 1798, era proibido ler a Bíblia. Mas após a prisão do Papa, são criadas as sociedades bíblicas, irmãos. A primeira, mais importante e a mais influente até hoje, foi a Sociedade Bíblica Britânica, 1804. E depois a segunda, mais influente, a americana, em 1816. Então, a partir do momento que o Papa é preso e a Bíblia é colocada de novo na mão do povo, as pessoas voltaram a estudar o quê? As profecias. E por isso houve um reavivamento no século XIX. E nós temos então os estudos das profecias em todo o mundo. Não foi só com Guilherme Miller na América. Temos aqui um retrato de Miller pregando às 2.300 tardes e manhãs. E nós temos então agora o último período, e aqui a gente vai encerrar a mensagem. Qual é? Laodiceia. Nós somos o período do povo, ou o período, a última geração, o povo de Laodiceia. Em 1844 começa então o período do povo do juízo. Você tem uma noção de quem você é quando você volta os olhos para a história. O início então do nosso período é 1844, dia 22 de outubro. O que foi que aconteceu nesse momento? Nesse momento, Cristo entra no Santíssimo e começa a abertura dos livros celestiais, dos registros humanos. Nesse momento começa então o juízo de investigação. Então o nosso período hoje está em plena vigência de juízo. Avançando, nós temos o fim das 2.300 tardes e manhãs, que os mileritas achavam que Jesus voltaria nesse tempo. Nós temos Jesus começando a obra do juízo como nosso advogado. Temos um grande desapontamento, não é? Vocês conhecem a história. Guilherme Miller, Batista, começa a estudar as profecias e ele acredita que um evento extraordinário aconteceria nos meados do século XIX. Avançando. Nós temos então o nascimento da igreja profética, capítulo 10 do Apocalipse. Posso mostrar um textinho para vocês, rapidinho? 10 do Apocalipse. Vamos ver a nossa história rapidinho em 2 textos. Apocalipse 10. Olha o desapontamento na Bíblia. Capítulo 10, verso 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho, que é a parte selada de Daniel, do livro de Daniel. Ele então me falou, toma-o e devora-o, certamente ele será amargo no seu estômago, mas na tua boca será doce como mel. A doçura aqui era o entendimento de que Jesus voltaria, mas o amargo foi o desapontamento exatamente porque Cristo não voltou. Mas a profecia diz que o movimento não deveria acabar no desapontamento. Vamos ver? 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Mas quando, porém, o comi, o meu estômago se tornou amargo. Olha o verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda faça o quê? Olhem para cá. A palavra profetizar no grego quer dizer ensinar, buscar, entender. Então, no desapontamento, a igreja não deveria parar de estudar a palavra de Deus. 5 pessoas, depois do desapontamento, começaram a estudar as profecias novamente. E eles viram que o movimento estava errado, ou seja, o evento estava errado. Que Cristo sairia do santo para o santíssimo. Jesus não voltaria naquele tempo. Então, o dom de profecia é dado não para dizer o que a igreja tem que fazer. O dom de profecia é dado para confirmar aquilo que está escrito. Ellen White recebe a sua primeira visão não em outubro de 1844. Ela recebe a visão em dezembro, 2 meses depois do desapontamento. E eles já tinham entendido sobre a segunda fase do juízo, ou a segunda fase do ministério de Jesus no santuário celestial. Interessante, não é, irmãos? Como Deus é? Vamos para o finalzinho. Então, a igreja adventista nasce depois do desapontamento, porque eles voltaram a estudar as profecias. Então, a igreja é estabelecida no ano de 1863, tá certo? Você existe desde o século XIX. Sua história, nossa história. E temos uma grande missão. Que missão é essa, irmãos?
Não é falar que Jesus é o nosso Salvador, não. Isso todo mundo fala, irmãos. Não é dizer que eu tenho que me arrepender dos meus pecados? Todo mundo fala isso. Nós temos uma missão, queridos. É pregar uma mensagem distintiva. Uma mensagem que ninguém tem. Se você for na igreja católica e perguntar se lá tem a verdade, o que o padre vai falar? Sim. Se você for na assembleia, o que o pastor vai falar? Sim. Se vierem aqui, Sim. aonde está a verdade? Vocês entendem? O único movimento que continuou puro e protestante até hoje é o único movimento que nós conhecemos como movimento adventista do sétimo dia. Todas as outras igrejas já se corromperam. Então não existe mais protesto. O grupo que é protestante puro, bíblico, é o movimento adventista do sétimo dia. E por isso eu sou adventista. Eu falei para o Francisco, irmão da irmã Maria, quando eu dei o estudo para ele, online, na pandemia. Ele perguntou uma coisa para mim: Michael, se você descobrisse que alguma doutrina adventista está errada, o que você faz? Eu falo: eu saio da igreja na hora. Simples. Mas não tem como refutar aquilo que está escrito. As igrejas, irmãos, vou falar com muita sinceridade aqui, elas podem rejeitar, é o direito delas, mas refutar biblicamente não tem como. Porque as doutrinas e as profecias são puras. A igreja é pura doutrinariamente. Tem erro entre os membros? Muitos erros. Dá até desânimo, irmãos. Não é? Vamos ser sinceros? Mas a doutrina é pura. Eu não estou por causa dos irmãos. Não estou para ser agradado. E também não estou para agradar ninguém. Eu estou por conta das doutrinas. Como o irmão falou na escola sabatina, o que nos une é a palavra de Deus. E obviamente a pessoa que é convertida, ela vai sentir amor, empatia, vai ser feliz com os irmãos, vai ajudar os outros que estão fraquejando na fé. A nossa missão é pregar para a última geração e apresentar um povo preparado para ver Cristo voltando em glória e majestade. Vocês entendem? Você foi chamado, e aqui eu termino. O seu chamado não é um chamado qualquer. Nossa querida irmã falou aqui, estudando as profecias, que para a gente isso aqui é a coisa mais simples do mundo, irmãos. É simples porque nós temos isso como DNA na nossa história. Está registrado no nosso coração. Mas para as pessoas do mundo, eles não vão entender porque não é o momento de entender. E porque nós não estamos preparados. Só estaremos preparados e dotados de autoridade quando o Espírito Santo for derramado. Aí sim, uma mensagem pregada por alguém, usada pelo Espírito Santo, converterá milhões de pessoas. E principalmente aquele que você ama dentro da sua casa. Graças a Deus. Amém, querido? Amém. Vocês estão com vergonha de dizer amém, né? Amém. Vamos ser igual os evangélicos, glória a Deus, aleluia? Irmãos, a promessa de Deus é salvar a sua família. Amém. Amém, queridos? Primeiros de casa, depois os de fora. Vamos ver um monte de texto? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Não é gostoso estudar a Bíblia, irmãos? É maravilhoso. Vamos lá? Atos 16. Eu confio na palavra de Deus. E você? Amém. Vamos lá. Sabe por que isso me dá alegria, queridos? Porque Deus não mente para a gente. No mundo tereis aflições, mas tenho bom ânimo, porque eu venci o mundo. As profecias foram dadas para mostrar para o povo que Deus está no comando desse negócio aqui, irmãos. É Ele que manda. É Ele que dirige, não é o ser humano não, viu? A palavra de Deus esclarece os nossos caminhos, né? Dá clareza para os nossos olhos. Capítulo 16, o último verso, eu vou fazer uma oração. Verso 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Quem é a sua casa? Sua família. Amém? Dá para a gente ter esperança e confiar na palavra do Senhor? Sim. Jesus vai voltar em breve. Vamos orar, queridos? Vamos colocar de pé? Depois nós vamos cantar um hino para a gente acalmar os nossos ânimos. E aí nós vamos fazer a oração final. Nesse momento nós vamos pedir somente o Espírito Santo na nossa vida. Pai Celestial, derrama sobre a sua igreja da Vila Jataí e de todo o distrito de Pinheiros
o poder máximo do Teu Espírito. Nós desejamos isso e te agradecemos pela promessa, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? O homem que fala, né? Quase não acaba, né? Maravilhoso. 499. Cantaremos o hino de número 499, Lançamos a Luz. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Tem que sair? Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz. Achei abrigo em sua casa.
abençoe.